A controladora que rejeitou esse plano de voo, ela fugiu da Bolívia. É um prazer, mas o que fez o avião da Lamia, por exemplo, o avião da Chapecoense? Eu perdi 6 companheiros. O que faz a imprudência, o cara ter tanta imprudência? E o que mais me espantou no avião da Lamia é que o proprietário do avião era o próprio piloto. Então, como que ele foi tão imprudente a ponto de colocar em risco a vida dele e de outras pessoas, né? De outras tantas pessoas maravilhosas. Eu não tinha tanto assim. O Caio Júnior havia sido meu técnico. Eu tinha jogado com mais um ou outro jogador que eu não me recordo o nome agora, mas eu trabalhava com 6 pessoas maravilhosas. E imagina você estar todo dia com aquelas pessoas e depois você não ter mais no convívio. E, enfim, você saber que foi por causa de por imprudência, negligência do piloto e dono da empresa aérea. Então, agora há pouco você perguntou a diferença entre as aviações, aí eu falei da comercial não regular, que é o que se encaixa esse caso da Lamia. O tipo de regulamento que aquele avião operava não é o mesmo da aviação comercial. Não significa que é inseguro, só significa que é um pouco mais flexível o regulamento, a ponto de permitir que o dono da empresa seja o piloto. Isso não acontece, você não vai ver o dono de uma empresa aérea do Emirados Árabes pilotando um avião da empresa do Emirados Árabes. Isso é um conflito de interesses, entendeu? Então isso não existe na aviação comercial regular. O abastecimento desse tipo de voo também, quando é uma empresa aérea regular, já sai lá, a quantidade de combustível é essa, o tempo lá está ruim, põe mais isso. Então o combustível é para fazer etapa, mais um tempo de espera, mais 30 minutos de reserva, mais o combustível para ir para outro lugar se não der para pousar aqui onde você está esperando. Então isso já sai no plano de voo, tá ali, preto no branco. Quando é esse tipo de operação, é o próprio, às vezes até o próprio piloto ou um despachante ali que vai junto com o voo que faz esse negócio na hora. Então não é um negócio que já vem pronto, entendeu? Então existem esses tipos de conflitinhos para esse tipo de operação. Mas nesse caso, isso não acontece acidente todo dia. Desculpa, Lito, rapidinho te interromper. Nesse caso, o tanque de gasolina era maior, suportava mais combustível ou só tem autonomia para X horas de voo? Nesse caso, desse específico, ele não poderia fazer esse voo direto lá para Cali, né? Que acho que seria isso. Não poderia fazer. Não sei, exatamente. Me deu branco da cidade. Cali, Atlético Nacional. Atlético Nacional, de Cali, né? De Medellín. Medellín, isso. Ele não poderia ir direto, porque a autonomia para fazer esse voo era igual à quantidade de combustível para fazer esse voo. Ou seja, se ele chegasse lá e tivesse o tempo ruim, ele não tinha combustível para ir para outro lugar. Então não pode fazer. Tanto é que o plano de voo, aparentemente, era assim: eu vou e abasteço antes em outro lugar, que eu não lembro agora. O que eu ouvi é que a companhia era boliviana e veio buscar os atletas aqui em Guarulhos. Viria, mas não pôde. Não pôde. Não pôde. E aí os atletas foram num voo comercial até Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra, e de lá eles seguiram. E mesmo de Santa Cruz de la Sierra para Medellín não tinha autonomia. Ele tinha autonomia para fazer provavelmente São Paulo até Medellín, mas ele não poderia fazer esse voo. Por quê? Você não pode, por legislação, um avião que não é do seu país não pode fazer um voo para outro país. Tipo, um avião da Bolívia fazer um voo do Brasil para a Colômbia.
Poderia fazer do Brasil para a Bolívia, mas para a Colômbia não, que aí já está entrando um outro país. Então a legislação não permite isso. Por isso que foi negado pela ANAC que aquele avião levasse os jogadores direto. Então eles foram até Santa Cruz de La Sierra e de lá esse Lamia assumiu o voo. E a questão principal é essa. A empresa aérea Lamia, ela estava passando por dificuldade já. E aí você tem um piloto que é o dono da empresa, sabe que está precisando ganhar dinheiro e sabe que se ele parar para abastecer em um ponto antes de ir para Medellín, ele vai pagar a taxa de aeroporto, vai pagar o combustível lá e vai perder tempo e tudo isso é custo para depois ir para Medellín em segurança e pousar lá de novo e pagar mais taxa. E o cara está em dificuldades financeiras e aí ele fala, pô, se eu encher o tanque até a boca, que foi o que foi feito, dá para eu ir. Mas na aviação não funciona assim, né? O plano de voo tem que ser, você vai até lá, tem um tempo de espera, tem reserva e você tem que ter combustível para ir até o destino. Isso não era o caso. Tanto é que quando chega na torre de controle, o plano de voo é rejeitado. Fala assim, não dá, ó, a sua autonomia é igual ao seu tempo de voo? Não pode. E aí parece que o despachante conversa, e aí não sabemos ainda, isso está na justiça ainda, se houve propina, se não houve, mas o fato é que o avião acabou saindo de lá. E durante o voo se escuta assim, uma conversa entre o dono da empresa e o copiloto, que isso também é outro conflito de interesse, tá? Que é contrário à segurança de voo. Pô, tu é o meu chefe, e eu posso perder o emprego se eu falar, pô, acho que não vai dar pra gente chegar. Então o copiloto estava numa situação totalmente passiva, ele nem podia falar pro cara, eu acho que não vai dar. Ele só concordava, que é o chefe dele que está ali na cabine, entendeu? Isso é contrário também às normas de segurança da aviação. Então, e na caixa preta tem conversa. Navegador! Capitão, preciso que você reduza sua altitude. Você tem que virar para a direita para iniciar a descida. Negativo, senhorita. Já estamos realizando a descida e já estamos no localizador. O avião está com falha total, falha elétrica sem combustível. A pista está livre e operável, mas está com chuva. Os bombeiros já foram acionados. Vetores, senhorita. Eu preciso de vetores na pista. Eu não tenho seu sinal no radar. Está perdido. Qual seu rumo? Estamos indo no 360. 360. Vire à esquerda 010. Siga para a cabeceira do Rio Negro, 1 milha à sua frente. Rumo 350. Você está a 0,1 milha da cabeceira do Rio Negro. Eu não tenho sua altitude. 9,3, senhorita. Precisamos de vetores. Vetores! Você está a 8,2 milhas da pista. Jesus! Qual sua atitude agora? 2933. Posição. Lamia! O aeroporto na frente tentou ir planando. Apontou para lá, né? Não tinha, apagou tudo, o instrumento apagou tudo. Você explicou agora há pouco, né, em off ali pra gente, que a cada 1 metro que o avião desce, baixa, ele vai entre 12 e 17 metros para frente. Então, mesmo ele, sem combustível, ele poderia conseguir... Isso, daquele ponto onde ele perdeu o combustível, que ele fala que, né, finalmente, assim, ó, eu preciso de vetores para a pista, eu preciso saber onde está a pista, daquele ponto até a pista ele chegaria planando. Acontece que é uma descida constante esse planeio. Ele não tem força para se manter no ar, então é uma descida constante, é como se fosse uma reta assim, ó, constante a chegar em algum ponto. E na metade do caminho tinha um morro. Se não tivesse aquele morro, eles chegariam lá. Mas infelizmente... Agora uma perguntinha. Ele era o proprietário do avião, da empresa do avião e era o piloto. Quem é responsável por indenizar essas famílias que não tem dinheiro que pague? Mas quem paga por isso? Quem é a pessoa responsável por uma negligência desse tamanho? Acho que o órgão fiscalizador da Bolívia, que é onde a Lamia era registrada, é que tem uma responsabilidade jurídica sobre isso. Esse é que vai acabar... Eu não tenho muito conhecimento. Nem eu, cara. E é uma seara tão difícil da gente falar, né? Mas uma atitude como essa
ninguém se responsabilizar é o que dói. Eu li recentemente que me parece que a controladora que rejeitou esse plano de voo, ela fugiu da Bolívia e ela foi encontrada no Brasil. E aí tava todo um imbróglio aí que eu não acompanhei depois se ela ia ser extraditada para Bolívia, porque ela tinha prisão decretada.